Algumas doenças desafiam a compreensão humana, e a doença que vamos apresentar nesse vídeo é uma delas. A síndrome de Cotard é uma doença neuropsíquica em que o paciente nega a existência do próprio corpo. Uma terrível desordem que, fazendo uma analogia, faz as pessoas acreditarem que são zumbis, ou fantasmas vivos que respiram. As pessoas que têm essa triste doença acreditam que morreram, ou então, que nunca existiram. Antes de falarmos sobre a síndrome de Cotard, gostaríamos de pedir a sua ajuda. Se você gosta do nosso trabalho, então curta nossos vídeos e siga o nosso canal. A sua interação é muito importante para que o YouTube divulgue mais os nossos vídeos, fazendo com que mais pessoas tenham acesso às informações sobre saúde. Desde já agradecemos muito. E agora vamos ao assunto do vídeo. A síndrome de Cotard é uma doença que poucos conhecem, e que desafia a compreensão humana. Para os pacientes que têm a doença, o coração bate e os pulmões funcionam, mas eles negam a existência ou a funcionalidade de seus corpos e órgãos. Desde que foi documentado pela primeira vez, em 1880, aproximadamente 200 casos de Cotard foram relatados em todo o mundo. Pessoas com síndrome de Cotard, também chamada de síndrome do cadáver ambulante ou delírio de Cotard, acreditam que partes de seu corpo estão faltando, ou que estão morrendo, mortas ou não existem. Eles podem pensar que nada existe. Pessoas com essa síndrome frequentemente se tornam muito menos sociais. Às vezes, eles podem parar de falar. Alguns ouvem vozes que lhes dizem que estão mortos ou morrendo. Outros podem se recusar a comer, porque, entre outras razões, eles não veem sentido, já que acreditam que estão mortos. Alguns podem tentar se prejudicar, se automutilando. Não está claro o que causa a síndrome de Cotard. Sabemos que geralmente é um sintoma de um problema médico mais profundo que afeta o cérebro, como demência, encefalopatia, epilepsia, enxaqueca, esclerose múltipla e mal de Parkinson. Alguns especialistas acreditam que a síndrome de Cotard resulta de dois tipos de lesão cerebral. O primeiro muda a maneira como as pessoas se veem. O segundo faz com que continuem a acreditar nessa visão falsa, mesmo quando lhes é mostrado que não é verdade. A síndrome de Cotard pode acontecer em quase todas as idades, embora afete muitas pessoas na casa dos 50 anos. Muitas pessoas com a síndrome também têm outro histórico de problemas de saúde mental, especialmente depressão, ansiedade, esquizofrenia, além de abuso de drogas. Cotard geralmente é diagnosticado depois que os médicos descartam outras condições semelhantes, sendo que um desses distúrbios é a síndrome de Capgras, quando uma pessoa acredita que um amigo ou membro da família foi substituído por um falso idêntico. Quanto ao tratamento, os médicos têm muitas maneiras de tratar a síndrome de Cotard. A abordagem usual é buscar a origem do problema. A maioria das pessoas que já foi diagnosticada com essa síndrome foram tratadas com uma combinação de medicamentos e uma forma de psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental. Os medicamentos usados para tratar a síndrome de Cotard incluem antipsicóticos, medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Se os medicamentos e a psicoterapia não ajudarem, a eletroconvulsoterapia é uma opção. Ela envia pequenas correntes elétricas pelo cérebro. Isso muda a química do cérebro e pode eliminar alguns sintomas de saúde mental. Esse tratamento pode causar efeitos colaterais como perda de memória e confusão. Portanto, geralmente é o último recurso. Existem casos emblemáticos de pessoas que foram diagnosticadas com essa síndrome. Há uma mulher de 59 anos que foi hospitalizada no Reino Unido após relatar que se sentia um cadáver em decomposição. Ela disse aos médicos que a circulação sanguínea em suas pernas estava danificada e que suas pernas estavam caindo. Outro caso é de um espanhol de 62 anos que estava convencido não só de que estava morto, mas também de que seu pênis estava desaparecendo. O fato de algumas pessoas poderem realmente vivenciar a morte em suas mentes de uma forma delirante, de uma forma de sofrimento muito intenso, tem valor universal. Afinal, o que é a morte senão a dissolução do eu? Se os pacientes de Cotard realmente perderam o senso de identidade, entender por que poderia oferecer algumas respostas para os mistérios mais elusivos que os neurocientistas e filósofos enfrentam, que é de onde vem a consciência.
É um dilema enlouquecedor acreditar que você está morto, saber que você não pertence a esta terra mas permanece aqui, totalmente triste, sem esperança. Em algum lugar da mente dos pacientes, eles devem perceber, ainda que fugazmente, que não estão realmente mortos no solo. E quando descobrem, geralmente tentam o suicídio. A síndrome de Cotard não está listada no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A única forma real de diagnosticá-lo é conduzindo entrevistas psiquiátricas. Estudos recentes identificaram em alguns pacientes diagnosticados com Cotard, através de ressonância magnética, atrofia nas regiões do lobo temporal no lado esquerdo do cérebro, as redes semânticas, responsáveis por compreender a linguagem e interpretar imagens sensoriais. As redes semânticas do cérebro nos permitem atribuir um propósito às partes concretas do mundo. Você sabe qual é a função de um laptop para você. Você sabe o que tocar em cada tecla fará, como pressionar o botão certo para enviar um e-mail, pesquisar no Google ou socializar. Sem as redes neurais semânticas fazendo essas conexões, o computador apareceria diante de você como uma pilha inútil de fragmentos. O mundo perderia sentido. Os pacientes com a síndrome podem ter perda total de reações emocionais, não apenas com rostos, mas com imagens provocativas de sexo ou violência. Um amortecimento geral dos sentidos. Para finalizar, é difícil engolir a ideia de que o eu, ou a alma, pode ser reduzido a um emaranhado de emoções, percepções e conexões neurológicas, que podem ser alteradas com uma simples interrupção da fiação. Não queremos acreditar que aquelas partes que nos tornam quem somos podem ser facilmente destruídas. Se os pacientes diagnosticados com Cotard têm algo em comum com os mortos-vivos fictícios, podemos entender que ambos nos permitem examinar, fantasiar, questionar sobre a linha tênue entre vida e morte. Linha essa que é fina como uma veia, frágil como um sentimento e vulnerável como o próprio ego. Uma síndrome muito triste e de difícil compreensão. Esperamos que você tenha achado o vídeo interessante. E gostaríamos de pedir a sua ajuda, que pode ser feita ao curtir nossos vídeos e seguir o nosso canal. Assim poderemos levar informações sobre saúde para muito mais pessoas. Até o próximo vídeo!